Bom, vamos lá, Caio. Qual é o nosso tema? Alguém pode ler bem alto? É o que mesmo? Ficou muito ruim. Vamos lá. Beleza. Quem está precisando de uma mudança de vida, diz amém. Deixa eu abrir o meu tablet. Nós vamos usar um texto. Qual é o texto, Caio? Pode abrir, Caio. Lucas 19, 1 em diante. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Deixa eu fazer algo antes. Vamos ficar de pé em reverência à palavra, por favor. Boa noite a todos vocês que estão conosco através do canal do YouTube da Catedral da Família Quadrangular em Meriti. Sejam bem-vindos ao nosso culto da noite. Essa mensagem está sendo gravada e repassada para você. E eu tenho certeza que ao assisti-la no seu carro, em casa, em qualquer lugar que for, Deus falará tremendamente com você. Eu sou o pastor Carlos Leonardelli e nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Quando todo o povo viu isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu já estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Podem se assentar. Deixa eu contar uma coisa interessante para você. Essa é a mesma pregação que eles estão ouvindo lá em cima agora. É a mesma, os mesmos detalhes. Por isso, olhe para cá, porque eu quero falar hoje sobre algo que não é fácil de falar. Mudança. Mas é mudando, é literalmente mudando, que as coisas começam a acontecer na nossa vida. A pior tragédia que pode acontecer na nossa vida é a estagnação, a paralisia, é estar fechado para um novo. Já dizia o saudoso Dr. Miles Monroe que a pior tragédia da raça humana não é a morte, mas é viver sem ter tido razão. Chegamos à conclusão de que não basta apenas viver, tem que ser feliz. Tem que ter razão. O interessante é que quando nós fomos procurar de uma forma mais profunda, pela primeira vez, e eu não sei quantas das vezes eu já preguei sobre Zaqueu, mas pela primeira vez eu tive a curiosidade de saber o significado do nome dele, e eu tive a curiosidade de estudar um pouco sobre sua genealogia. Ou seja, filho de quem? Como nasceu? Quem ele era? Até se tornar uma pessoa importante
intolerável pela sociedade daquela época. E eu fiquei pasmo quando eu descobri que Zaqueu significa homem reto, homem justo e homem honesto. Foi o nome que os pais dele lhe deram. E naquela época, aliás, quem já teve como eu o privilégio de ir a Israel, sabe que para o judeu a importância do nome é muito grande. O nome diz quem você será. Então, quando os pais de Zaqueu, e eu fiquei a imaginar isso, quando os pais de Zaqueu lhe dão esse nome, eles não queriam aquele tipo de vida para o filho. Eles queriam que o filho fosse um homem honesto, reto e justo. Mas olha em que se transformou Zaqueu. Olha como ele chega naquela árvore. Olha como ele chega naquela visita última de Jesus, porque depois ele seria morto, seria preso. Olha quem era esse Zaqueu e olha como ele chega naquele sicômoro, naquela árvore de grande tamanho. Pastor Mateus Benhur, meu filho, ele vem de uma família humilde, boa índole, que conseguiram dar a ele uma faculdade de economia, porque ninguém poderia se tornar cobrador de impostos dos romanos se não tivesse passado pela faculdade de economia de Jerusalém. Então seus pais investiram nele, deram-lhe uma boa educação, não o colocaram no campo para trabalhar, colocaram-no somente para estudar. Os pais tiveram um sonho para ele, um objetivo para a vida dele. Os pais queriam que ele fosse sinônimo do que seu nome significava. Mas olha em que se torna o cara. Sabe, irmãos, ao longo do percurso da nossa vida, a coisa que a gente mais tem que se preocupar é em que nós vamos nos tornar. Eu vejo tanta gente dizer assim, eu sou assim porque meu pai me induziu a isso. Eu sou assim porque minha mãe me induziu a isso. Eu sou assim porque eu fui criado dentro de uma família assim. E quando a gente olha uma família estruturada, abençoada, uma família próspera, uma família top, e percebe que a pessoa a qual essa família amou, chorou, investiu, se torna totalmente diferente do que ela imaginou. E é isso que nós estamos vivendo no mundo hoje. Hoje, nós estamos vendo famílias destruídas, casamentos destruídos, e às vezes a culpa não é nem dos cônjuges. Às vezes a culpa não é do dinheiro. Às vezes a culpa não é do relacionamento. Mas é que às vezes a gente joga tudo em cima de alguém. E a gente espera apenas um retorno. O retorno de que essa pessoa seja como Zaqueu, no sinônimo do seu nome: reto, justo, correto,
E o que nos traz, às vezes, algo que nos torna tristes, desiludidos, desanimados, é porque tudo que a gente imaginou para aquela pessoa acaba se tornando o contrário de tudo aquilo. Então a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, e você nunca me viu, você que é antigo, pregar sobre Zaqueu como estou pregando hoje, levando você não somente ao momento do encontro dele com Jesus, mas levando você a pensar comigo sobre esse rapaz que se tornou um homem casado, pai de uma filha e odiado por uma sociedade. E odiado por quê? Porque ele se tornou totalmente contrário do significado do nome dele. Ele se tornou ladrão, ele se tornou facilitador de coisas erradas, ele se tornou, pastora Tatiana, tudo de ruim que aquela sociedade odiava num ser humano, numa pessoa. E eu começo a voar nessa história e imaginar lá em Gênesis, quando Deus cria o primeiro homem e faz planos para ele, e tem sonhos com ele, e desce todo entardecer para bater papo com ele. E numa bela tarde, quando ele vem para conversar com ele, ele está escondido com vergonha. Porque em vez de se tornar honra para quem o criou, ele se torna uma desonra. Começamos a olhar para dentro de nós. E quem sabe não seria interessante nessa noite fazer uma introspectiva sobre a nossa vida. Quem eu era, como eu comecei, minhas lutas, e hoje, em que eu me tornei. Quem sou eu hoje? Alguém que precisa se esconder numa árvore porque não é bem-vindo? Alguém que precisa não ser notado porque pode passar vergonha? Alguém que precisa ser escoltado porque tem medo de que alguém o mate? Que tipo de pessoa eu me tornei? Insensível? Uma pessoa que está nem aí para o Criador, não está nem aí para a sua própria vida, sabe? Tanto faz, tanto fez. Em que você tem se tornado uma pessoa que não está nem aí para o teu casamento? Uma pessoa que não está nem aí para as coisas que estão acontecendo na tua cara. Você não está nem aí para as coisas que essa vida está te levando. Todo dia ela te leva para um buraco mais perto. E você não está nem aí. É interessante que nessa história não é o pecador que vai a Jesus, mas é Jesus quem vai ao pecador. Nessa história não é a multidão que faz a diferença, mas é uma única pessoa que faz a diferença. Nesse texto, não é a igreja lotada que faz a diferença, mas é uma vida
que faz a diferença. O que está acontecendo lá em cima agora não é por causa de uma multidão, é por causa de uma pessoa que a gente nem sabe, porque ninguém naquela cidade poderia esperar que Jesus fosse fazer aquilo. E eu quero declarar hoje à noite, ninguém aqui pode ter certeza disso, pode esperar o que Jesus é capaz de fazer hoje à noite aqui. Hoje à noite lá em cima. Eu só sei te dizer uma coisa, não vai ter multidão que vai impedir, não vai ter doença que vai impedir, não vai ter demônios que vai impedir, porque daqui a pouco 3 coisas vão acontecer. E a primeira coisa que vai acontecer é que para Zaqueu, volta lá no texto para mim, para Zaqueu descer daquela árvore, ele teve que ter coragem, porque a multidão rodeava a árvore e só tinha Jesus e os 12 no meio ali da árvore. Você imagina uma multidão. Jericó é até hoje, geograficamente falando, a maior cidade do mundo em metros quadrados. É a maior cidade do mundo. Imagine você, a maior cidade do mundo, milhares, a fama da ressurreição de Lázaro, a fama da ressurreição da filha da viúva de Naim, a fama das águas se tornarem vinho, a fama do barco em vendaval que ele mandou o vento, já estava sobre ele, ele era famoso, Jesus já era famoso, aonde ele ia, atraía uma multidão. Então olha para cá, uma multidão imensa que estava ali, ninguém sabia que o baixinho Zaqueu estava naquela árvore, só Jesus sabia. Ele não comentou isso com nenhum discípulo, ele não disse o que ele iria fazer ali, todos estavam esperando cura para toda aquela cidade, todos estavam esperando que ele levantasse a mão e fizesse uma oração de milagres, uma oração de cura, uma palavra de libertação, mas ele não fez nada disso. Aquela multidão estava ali, e ele debaixo daquela árvore grita: Zaqueu, ô Zaqueu. Em outras palavras, aqui só eu sei que você está aí. Sabe por quê, Zaqueu? Porque ninguém consegue se esconder de mim. Você se escondeu desse povo todo, menos de mim. E eu fico imaginando com Zaqueu lá em cima, e o povo todo olhando, e eu acredito que, vamos dizer assim, eu estou generalizando, mas vamos supor que o povo devia estar assim, eu acho que ele deve ter dormido pouco à noite, ele está delirando, porque o Zaqueu está aí. Não, a gente não viu ele subir, ele não está aí. Tinha gente dizendo assim, bom, pelo menos o nome ele sabe, e é verdade, Zaqueu mora aqui mesmo, aquele ladrão safado. Eu só sei te dizer que a minha Bíblia diz, e a sua diz, que na hora o Zaqueu desceu. Olha para cá, ele não precisou de 2 chamadas, de 3 chamadas, de 4 chamadas, ele desceu na hora. O Espírito Santo está aqui hoje.
talvez ele veio aqui hoje, não foi para essa multidão toda. Talvez ele só veio aqui hoje por causa de uma pessoa que não é ladrão, que não é nada, mas está precisando de mudança. E ele está falando o teu nome. E ele está dizendo para você assim: se você quer mudança, desça desse lugar escondido que você acha que pode estar de mim. Desça desse lugar escondido que você acha que possa estar de mim. A Bíblia diz que o cara desce voado. Quando ele desce, a gente aprende que a segunda coisa que gera mudança é a coragem de falar a verdade. Esse cara viveu uma mentira, até que quando ele se encontra para Jesus, ele aceita encarar a verdade. Talvez o teu maior desafio é parar de viver a mentira. Uma mentira que o mundo conseguiu. Por favor, me olhe para cá. Eu ouço muito esse cara. Esse cara é muito fera, ele não é crente. O nome dele é Dr. Pedro. Depois, se você se interessar, eu vou colocar no grupo para você pesquisar, procurá-lo na internet. Esse cara trabalha com a mente humana, mas ele também é cirurgião. E esse cara, ele diz o seguinte: nós podemos transformar na nossa mente uma mentira em verdade. Gente, isso é incrível. Você pode pegar uma mentira, colocar ela na sua mente, e na sua mente ela passa a ser uma verdade. E você não muda, porque na sua mente aquela mentira virou uma verdade. Então olhe para cá. Quando ele desce daquela árvore, bate nele uma coisa que nunca bateu. Eu vou falar a verdade. Porque Jesus só chama ele. Jesus não pede. Jesus não deve ter apertado a mão, não deve ter dado um abraço. Só que quando ele desce, eu imagino, sabe, irmãos, eu imagino uma multidão, em vez de gritar mito, gritando ladrão. Ladrão, 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 ladrão. Veja bem, eu não estou entrando na política não, tá? Mas era a realidade dele. Ladrão, 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 é ladrão, é ladrão. E agora eu imagino o Zaqueu olhando tete a tete para Jesus e dizendo assim: eles estão certos. Porque tem gente por aí que consegue pegar uma mentira e fazer dela na sua cabeça e na cabeça de outros uma verdade. Por qualquer coisa que seja. Qualquer interesse seu. Qualquer situação sua, que você precisa adaptar a mentira para a verdade, ou a verdade para a mentira, você é capaz de, na sua consciência, fazer isso. É por isso que a gente não tem que brigar sobre política, sobre isso, sobre aquilo outro. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que pegam uma mentira e transformam em verdade, que pegam uma verdade e transformam em mentiras. E para você se conscientizar de algo, você vai precisar mudar. E para mudar, você vai ter que ter coragem. Sabe por quê? Aquilo que para você se tornou uma verdade,
Deus precisa mostrar para você que é uma mentira. Sabe o que eu, estudando mais a fundo sobre Zaqueu, ele se acostumou com o codinome ladrão. Ele se acostumou das pessoas nem ligarem para ele. E ele se acostumou com o dinheiro que ele roubava. Então olha para cá. Sabe quando você pega uma mentira e incute ela na sua mente, na mente dos outros, que é uma verdade? E pode falar o que for, pastora Tatiana. Até num culto como esse aqui. E você sair daqui dizendo, mudou nada para mim. Eu continuo pensando o que eu estou pensando. Sabe por quê? Porque quem decide trocar a mentira pela verdade, ou a verdade pela mentira, é você. É você que precisa decidir que rumo você quer dar na sua vida. É você que precisa decidir viver uma verdade ou viver uma mentira. E o Zaqueu, quando ele desce, ele olha para Jesus e olha para todo mundo e diz assim, eles estão certos. Pela primeira vez, eu admito que eu sou ladrão. Pela primeira vez eu admito que eu sempre roubei esse povo. Pela primeira vez. Você sabe por que tem muita gente por aí que hoje não acredita muito em transformação de pessoas que vieram, o Adriano, lá do mundão? É porque as pessoas querem um perdão sem pagar o preço pelo crime cometido. E aí é fácil. Você está entendendo? Mas o que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer te perdoar. Ele te ama. Deus quer mudar a sua vida, Ele te ama. Mas você precisa de alguém para falar a verdade para você, porque você mesmo não consegue admitir o quão mentiroso você é. Porque a sua mentira impregnou na sua cabeça, e ninguém mais tira essa mentira da sua cabeça, a não ser que você mesmo decida mudar. Talvez tem pessoas que vão morrer achando que a mentira era uma verdade e que a verdade era uma mentira. Então o que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo nesse texto que aquele cara, quando desce dali, ele olha aquelas pessoas gritando ladrão, 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 ladrão. Ele olha e diz assim: chega! Chega de esconder uma coisa que sempre foi óbvia. Chega de esconder uma coisa que sempre foi verdadeira. Chega de esconder e de viver uma vida que eu nunca quis, que eu me envolvi nela, que eu acabei dentro dela. Mas hoje eu estou tendo a maior oportunidade da minha vida. Jesus Cristo veio ao meu encontro e Jesus Cristo quer mudar a minha vida. Eu não vou perder essa chance. Ele olha e diz: eu sou mesmo. Está certo. Eles estão certos. Até hoje eu acreditei. Até hoje obrigado, pastor. Até hoje eu acreditei na minha mentira. Até hoje eu acreditei que era possível viver a vida que eu estava vivendo. Mas hoje eu decido viver diferente. E agora eu quero passar para você a terceira perspectiva, que é o que nós estamos fazendo lá em cima. Ele era casado, tinha uma filha,
Mas quando Jesus olha para a cara dele, está no texto, e diz assim, aliás, primeiro deixa eu voltar lá na segunda, porque ele desce, olha para Jesus e fala o quê? E olha para aquela multidão e diz assim, eu fico imaginando, Marcelo, a fila que deve ter feito no portão da casa dele. Todo mundo com um carnezinho do imposto na mão. Olha, eu devia 10, você cobrou 40, você disse lá que vai devolver 4 vezes mais. Sim ou não? Está na Bíblia ou não? É? Ou você acha que isso aqui foi apenas uma narrativa dele? Não. Aquilo ali foi encarar a verdade. Você sabia que depois daquilo ele se tornou pobre? Mas você sabia também que depois daquilo ele se tornou crente? Eu fico imaginando, bem, uma multidão na porta da casa dele. Está aqui o carnezinho, já paguei 10 parcelas. Eu multipliquei lá do jeito que você falou lá, dá tanto. E aí faz o Pix, está aqui o Pix, pode fazer o Pix aí. Manda para mim de volta aí. Oh, meu irmão, aquela sociedade entrou em êxtase. Porque não era só a palavra, sabe por quê? Porque não adianta a gente ficar dizendo para os outros que vai mudar, se a gente não mostrar atitudes de mudança. Essa narrativa de que eu vou mudar, a gente já está cansado. O que a gente quer ver agora é novas atitudes. O que a gente quer ver agora não é uma coisa assim que sai da boca, mas não é cumprida. O que a gente quer ver agora é o negócio se tornar real. E Jesus, que não se deixa escarnecer e não se deixa enganar por ninguém, agora olha para ele e aí vem a terceira mudança. Ele decide levar Jesus para a casa dele. Aí talvez você diga, peraí, pastor, não foi ele que decidiu levar Jesus para a casa dele, foi Jesus quem disse que ia para a casa dele. Zaqueu, hoje mesmo vou pousar na sua casa. Foi Jesus que falou isso. Mas ele poderia ter dado uma desculpa naquela hora. Senhor, você vai me perdoar, mas eu nem avisei minha esposa. Não sei se a casa está limpa. Sabe essas desculpas que a gente dá? Sabe? Senhor, não tem, eu vou te oferecer o que é lá, não é só o Senhor sempre carrega 12, sabe quando Jesus entra de penetra naquela festa lá, do vinho que acabou no casamento, porque ele não era convidado não, convidado era a mãe dele, ele entrou lá de penetra, e aí ele chega, entra de penetra, porque a mãe dele vai numa portinha lá que tinha na casa, e diz assim, vem filho, entra filho, só que quando o filho entra, 12 estão atrás. Sabe quando através de tu coloca 12 penetras na festa, mas ai daquele casamento se não fosse aquele penetra. Então, preste atenção. Você não acha que Zaqueu poderia dar uma resposta que a gente está acostumado a dar para alguém que se oferece para ir na nossa casa? Sabe aquela pessoa que do nada olha para você e diz assim, estou sozinho, hoje mesmo, rapaz, só a misericórdia de Deus, uma porção de gente sabia que eu estava sozinho, pastora Adriana está operada, Mateus não está aqui, eu sozinho, ainda bem que o Caio nosso de cada dia estava comigo, aqui, né? Caio nosso de cada dia, estava aqui comigo, eu falei assim, pô Caio, não sai não, que a gente vai comer alguma coisa junto, cara, que eu estou sozinho, nem uma filha de Deus, nem um filho de Deus, mandou assim, pastor, o senhor está sozinho? Tem um negocinho aqui em casa, vem aqui em casa, eu estou brincando, eu não fiz propaganda, mas sabe, quando alguém que você fala assim, estou sozinho hoje, e a pessoa diz, pô, ficaria tão feliz de levar o senhor lá em casa, mas hoje a gente vai almoçar fora. Eu ficaria tão feliz, pastor, mas eu vou almoçar na casa da minha mamãe, ela fez comida. Pastor, eu ficaria tão feliz de ter o senhor lá na minha casa, mas sabe, pastor, não deu tempo de arrumar, pastor, eu quero levar o senhor lá num dia que esteja tudo bonitão, tudo pronto, tudo bonito. Deixa eu dizer uma coisa para você, quantas das vezes o Espírito Santo bate no teu coração e diz assim, eu quero entrar, e você diz para ele, espera eu limpar meu coração, depois você entra.
Quantas das vezes Jesus bate na porta e diz assim: eu quero entrar. Porque a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro e moro com você. Quantas das vezes o Espírito Santo está batendo e está gritando com gemidos inexprimíveis e dizendo assim: ei, abre aí. Não está te pedindo para devolver nada. Não está te obrigando a descer da árvore. Só está dizendo para você assim: abra. O restante eu faço. Só abra. Quando Jesus diz para ele assim: hoje me convém pousar na tua casa, ele não deu uma desculpa sequer. Ele não disse: não dá. Ele não disse: está tudo sujo, Fábio. Ele não disse: não é hora. Ele simplesmente diz assim: vai ser um prazer te ter na minha casa. E a pergunta que eu te faço hoje: até que ponto é prazeroso Jesus entrar na sua vida? Até que ponto você permitiria que o convite dele não passasse em branco? Até que ponto você vai ficar dando uma desculpa para ele não entrar? Até que ponto você vai ficar falando para ele: agora não, é uma desculpa daqui, é outra dali, é outra dali. Você está sempre dando uma desculpa, e o Espírito Santo está sempre batendo na sua porta e dizendo: eu quero entrar. Gostei. Já estou terminando. Aquela música de manhã do Ministério Apacentar, como é o nome dela mesmo? Senhor e Rei. Coloque para mim, Caio. Deixa eu ver se eu sei cantar. Vamos lá. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Quem ele é? Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre reinará, gozando aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, honra o teu lugar.
acima de todos. Canta comigo. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, aleluia, para sempre reinarás, pousados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, habitas entre nós, ó Santo Deus. olha para cá. Não há só uma perspectiva para quem está lá em cima, há uma perspectiva para quem está aqui embaixo. Você não entendeu? Não há uma perspectiva só para quem está na árvore, há uma perspectiva para quem está no chão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns de vocês precisam ser batizados nas águas. Alguns de vocês precisam tomar uma decisão firme de mudança. Alguns de vocês precisam tomar uma decisão firme sobre ser crente. Não basta mais só algumas palavras, é a atitude. E eu fiquei aqui embaixo para pregar para vocês, enquanto a pastora Priscila ficou lá em cima com a mesma pregação para pregar lá para eles. Mas o objetivo é um só: levar tanto aqui embaixo quanto lá em cima a Cristo, a Jesus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu quero fazer um apelo agora. Você que precisa se firmar. Chega de vir na igreja de 3 em 3 meses, ou só vir quando precisa. Chega de dizer que quer, mas não dá passos de convicção que quer. Vem aqui na frente comigo agora. Eu sei que tem gente aqui que quer batizar. E você que quer batizar, sai do seu lugar, vem aqui comigo. Eu preciso de ajuda na medida que vem, tá? Isso. Não precisa levantar todo mundo, senão eu penso que é vocês que vão ser batizados. Isso. Fernanda já levantou. Traz ela aqui para mim. Pastora Fernanda,
tem mais gente? Eu vou terminar o culto. É você, não sou eu. Eu acho que você procurou a pastora Priscila e você quer batizar, não é isso? Então, você está aí sentada por quê? É de você que eu estou falando isso. É verdade ou é mentira? Você procurou a pastora Priscila? Isso, vem cá. Essa nem procurou saber se eu vou aceitar Jesus. Eu quero é batizar, pastor. Mas alguém pode subir com ela aqui? Isso. Tem mais alguém aqui? Pastor, eu me desviei. Pastor, eu me afastei. Pastor. Pode descer. Pode. Eles já comeram? Já beberam? Já? Pode descer. Tá? Pergunta se sobrou alguma coisa. Pergunta se sobrou alguma coisa, né? Tem mais alguém? Pastor, dessa vez eu quero me firmar. E não é só de palavras, não. Quero mesmo. Talvez você já tenha passado pelo vale da sombra da morte. E talvez o vale não fez nada com você. E você só não conheceu a morte porque ele entrou dentro do vale. Prostrado aos teus pés. Tem mais alguém? Tem mais alguém desviado? Sabe, esse deveria ser o momento mais rápido do culto, porque a Bíblia diz que toda decisão precisa ser tomada com violência. Não existe decisão para frouxo, nem para frouxo. Decisão é para gente violenta. Eu quero, eu vou lá, eu vou conseguir, e não vai ser uma coisa mais da boca para fora. Eu vou terminar.